Pode começar, né, Paulo? Beleza. Qualquer coisa, o pessoal vai entrando aí. Então, boa tarde, quase boa noite já, né? Deixa eu apresentar aqui a tela. Ô, Paulo, por gentileza, me diz aí se tá aparecendo o slide. Tá sim. Tá, né? Tá ok. Então vamos lá, galera, falar desse tema de arrítmicos. Primeiro, né, poder dar início às sessões do ano de 2021. Começando com esse tema importante, extenso, mas bacana. Com certeza, e principalmente no contexto de pronto-socorro, a gente vai se deparar com pacientes, né, que vão precisar de algum momento dessas medicações, e aí a gente tem que levar para a vida. Só já licença de vocês para deixar aqui desligado por enquanto. Só me diz aí se o áudio tá bom. Digita aí se o áudio tá bom. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, na sessão de hoje, nossos objetivos são esses aqui. Revisar a eletrofisiologia cardíaca, explicar os mecanismos capazes de gerar arritmias, até para ter uma base para entrar no assunto, né, dos antiarrítmicos. Entender a classificação e os mecanismos de ação dos principais antiarrítmicos. E eu coloquei esse último, compreender o tratamento da ataque ventricular monomórfica e da fibrilação atrial, para exemplificar, certo, o uso dos antiarrítmicos, para mostrar também que há várias considerações que merecem destaque quando a gente pensa na utilização desses fármacos, e que a decisão de cardio-VT ou não paciente, ela depende de vários outros fatores, não dá simplesmente para a gente considerar aqui todas as possibilidades de uso, sem demonstrar a prática voltada para uma situação específica. Para quem está vendo essa sessão pelo YouTube, pelo canal da Liga, com certeza outras sessões virão, serão disponibilizadas completando, né, trazendo complementos a essa. Então vamos lá. Em relação à eletrofisiologia cardíaca, certo. Em relação à eletrofisiologia cardíaca, é válido revisar, né, essa função cardíaca, para a gente entender o normal e saber lidar com o anormal, né? Então, o coração ele é formado por miocárdio atrial, ventricular, todo mundo sabe, né, pelos sistemas de condução específicos, né, geração e condução do impulso elétrico. E as células vão possuir, então, um potencial de membrana em repouso, né, que é dado pela distribuição e equilíbrio de canais iônicos, né, e aqui, quando a gente fala em coração, a gente pensa principalmente nos canais de sódio, potássio e cálcio, que é o que a gente vai dar atenção nessa sessão. E quando os tecidos cardíacos recebem um estímulo, né, esse estímulo pode ultrapassar um limiar de repouso desses tecidos, e o miócito pode, então, sofrer, né, o potencial de ação, passando desse potencial de ação para os tecidos seguintes, enfim, despolarizando as células. E aí a gente sabe que em situações normais, a gente tem um nódo sinusal comandando esses disparos, né, e o comando do ritmo cardíaco. Isso porque ele tem um ritmo de disparo intrínseco, automático, e que, de certa forma, ultrapassa a frequência dos outros pontos cardíacos, então por isso que o nódulo sinusal é quem comanda.
provocando, então, a despolarização atrial, depois passando pelo feixe, pelo nó atrioventricular, tendo uma leve pausa, né, passando por os ventrículos, despolarizando os ventrículos. Então, tudo isso acontece para o sangue percorrer justamente o sentido correto, né, de forma correta. Que possa ser, então, desviado dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos ou para os pulmões, né, ou para o corpo todo. E aí, no contexto dessa despolarização ventricular e também da ativação dos feixes de condução, a gente tem uma eletrofisiologia por trás disso, né? Quando a gente fala dos potenciais de ação no tecido ventricular e atrial, a gente se refere a esse potencial de ação rápido, né? Ele se divide em fase 0, fase 1, 2, 3 e 4. E aqui é que entra a questão dos canais. Então, na fase 0, nós vamos ter essa despolarização rápida que é comandada pela ativação de canais de sódio. Na fase 1, acontece uma rápida repolarização, mas ela não continua, porque tem essa fase 2 de platô, e aqui isso acontece pela continuidade de entrada de canais de sódio tardio, de fechamento tardio, juntamente com a abertura de canais de cálcio também, que entram na célula e impedem que essa despolarização aconteça de forma abrupta. Mas há um certo momento, né, em que a repolarização continua com o efluxo de canais de potássio, no caso, fase 3, representado na fase 3, diminuindo, então, esse potencial. E a fase 4, por sua vez, que é a fase de repouso, ela é caracterizada, né, pela saída de sódio e entrada de potássio com a atuação da bomba de sódio e potássio. Isso para tecido atrial e ventricular. Já nos tecidos nodais, principalmente que se fala quando se refere a nódo sinusal e nódo atrioventricular, o que acontece é mais ou menos isso aqui, esse gráfico aqui. Então, nós não vamos ter fase 2 nem fase 1, e vamos ter as fases 4, 0, 3, certo? E aqui é uma peculiaridade, né? Porque esses tecidos, eles têm a capacidade intrínseca, né, de gerar seu próprio impulso. Isso acontece especificamente durante a fase 4, que é caracterizada por entrada pelo influxo, né, de sódio e cálcio. Isso é uma atividade intrínseca dessas células e é importante para a atividade de marca-passo. Já na fase 0, a fase 0 vai ser caracterizada por uma despolarização, dessa vez mediada por canais de cálcio, e a fase 3, que é a fase de repolarização, pela abertura de canais de potássio, semelhante ao que acontece nos tecidos atriais ventriculares. E as arritmias, né? A gente viu a eletrofisiologia, o que são as arritmias. Qualquer alteração na formação ou condução do impulso cardíaco normal. E no ECG, né, a gente vai traduzir isso vendo um ritmo não sinusal, ou quando a frequência cardíaca estiver além do intervalo de normalidade que a gente conhece, né, que é de 60 a 100 batimentos por minuto. E aí, lembrando, né, quando que o ritmo é sinusal? Quando a gente vê aquele padrão de onda P positivo em D1, D2 AVF, sempre precedendo o complexo QRS, né, falando para a gente a favor que são os estímulos provenientes do nosso sinusal que estão realmente despolarizando as células. E aí tem outros fatores também, né, que ajudam a reforçar essa característica, com ondas P de morfologia relativamente semelhante, distribuídos ao longo de todas as derivações também. Então, se a gente tiver alguma alteração ou na condução, na formação do impulso, né, ou alterações na onda P que não se encaixam nesse padrão, a gente vai dizer que estamos diante de uma arritmia. E as arritmias, elas vão ter, elas podem ser explicadas, né, por alguns fatores. Um deles são os distúrbios da formação do impulso. E aí, quando a gente fala em distúrbio da formação, a gente pensa em automaticidade alterada. Então, imagine a seguinte situação. Coração, o nosso sinusal tem sua atividade normal, mas por alguma
alteração patológica, ele perde essa frequência normal e, como eu falei para vocês, o normal é que a frequência intrínseca do nosso sinusal comande a atividade cardíaca, mas se ele perder essa capacidade, outra porção do coração passa a comandar, gerar esses impulsos, então, chamado batimento de escape. Então, seria uma das situações possíveis para alteração da automaticidade. Imagine outra situação, em que o tecido é lesado diretamente, promovendo ali alteração naquele equilíbrio dos canais que eu mostrei para vocês. Isso também pode levar à geração de potenciais marca-passos não provenientes do nosso sinusal, que também são exemplos, né, de alteração de automaticidade. Pode ocorrer também o que a gente chama de atividade deflagrada. E aqui se destacam principalmente duas questões, né? Ou uma atividade deflagrada por pós-despolarização precoce. Essa pós-despolarização precoce ocorre na fase 2 e 3 daquele gráfico de fisiologia que eu mostrei. E aqui é o seguinte, na fase de platô, a fibra cardíaca ela se encontra no chamado período refratário, né? Então, ela não pode receber um estímulo para, novamente, despolarizar, porque ela já está totalmente despolarizada. Mas no início da repolarização, um estímulo, né, no caso, um segundo estímulo, pode vir ultrapassar, mesmo assim, a capacidade da fibra e gerar essa pós-despolarização. Isso pode acontecer. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, em pacientes que têm prolongamento de intervalo QT, por exemplo. Então, esse mecanismo aqui justamente é o que explica aquela arritmia, né, torsade de Pointes, ou torção das pontas. É justamente isso aqui. Essa pós-despolarização também pode ocorrer em um intervalo logo após o período de repolarização, que é a chamada pós-despolarização tardia. Isso aqui, pós-despolarização tardia, é o que pode ocorrer, por exemplo, no paciente por intoxicação digitálica. Eu vou mostrar lá na frente, certo? Um exemplo digital, que também é usado como antiarrítmico, e basicamente esse segundo estímulo, ele é gerado por um excedente de cálcio e sódio, que é causado justamente pelo mecanismo de ação do medicamento, certo? Que pode causar justamente esse problema aqui, de pós-despolarização. Então, eu dei esse exemplo aqui do digital para deixar claro para vocês, inclusive, que a gente está falando de antiarrítmico, mas os antiarrítmicos também são considerados como pró-arrítmicos, certo? É um conceito importante. Então, é sempre bom se tomar cuidado com todos eles, porque o próprio mecanismo de ação pode provocar arritmias, né? Infelizmente. E as arritmias também podem ser explicadas por defeitos na condução do impulso. Um deles, talvez mais frequente, seja a reentrada. Então, imagine o seguinte. Imagine aqui na figura A que o estímulo parte desse ponto aqui, encontra uma bifurcação, uma área não excitável. Então, ele vai, normalmente, passar tanto pela via 1 quanto pela via 2, seguir sua estrada, né? Não vai voltar, porque as fibras que receberam o impulso, né, impulsos anteriores aqui, vão estar em período refratário, vão impedir que esse impulso retorne. Então, ele tem um sentido único, né, sempre adiante. Mas imagine, nessa segunda situação aqui, que uma porção desse tecido sofreu alguma alteração. Uma isquemia, por exemplo, certo? Tem lá uma alteração, esse estímulo vem, não vai passar por essa via, porque ela está doente, nesse exato momento não permitindo que esse estímulo passe por ela, vai passar pela via 1 normalmente, seguir os dois trajetos aqui, mas quando chega aqui, imaginem que esse tecido doente já se recuperou, né? Então, ele vai receber esse estímulo, mas dessa vez o estímulo vai poder seguir um sentido retrógrado. Vai passar lentamente por essa via doente e vai novamente estimular o sistema de condução. Ou seja, gera ali, por conta desse tecido doente,
vai gerar ali uma alça de reentrada, que a gente chama de reentrada, né? Geralmente, talvez a que explica, na maioria das vezes, as taquiarritmias, né? Esse evento aqui de reentrada. No que se refere a defeito de condução, a gente pode também ter bloqueio, né, da condução, ou vias acessórias. O bloqueio também pode ocorrer por interferência de um tecido normal ainda refratário ou por um tecido lesado, né, como acontece na isquemia ou no traumatismo, por exemplo. E as vias acessórias, um exemplo é o famoso feixe de His, né, que ele vai comunicar diretamente uma câmara atrial com a câmara ventricular, né, permitindo que o impulso passe diretamente do ato para o ventrículo, sem que passe pelo feixe, pelo nodo ventricular, que é quem controla. E algumas vezes a velocidade de condução se dá de forma, né, a velocidade de condução por pode ser diferente da velocidade de condução por outro, pela outra via, né? E isso, inclusive, pode favorecer o aparecimento de um mecanismo de reentrada, como esse aqui. Então, são essas as possibilidades. Então, depois que eu mostrei, né, a fisiologia normal, a gente vai usar os mesmos gráficos de potenciais de ação para distribuir os antiarrítmicos, né, as classes. E aí a gente vai usar a classe de Vogt-Williams, né, que é utilizada até hoje, dividida da seguinte forma. Vai ser dividida em classes 1, 2, 3, 4, em que a 1 vai ser subdividida em um A, um B e um C. A 1 são os bloqueadores dos canais de cálcio. Tá? No que se refere a essas medicações, elas vão agir, como o próprio nome já diz, né, bloqueando os canais de cálcio, e por bloquear aqueles canais de cálcio, elas vão diminuir a automaticidade do nosso sino atrial. Então, imagine aqui, ó, nessa figura. Essa figura, dá para ver que ela diminui, dá para ver que é uma medicação que diminui essa inclinação do potencial de ação justamente por agir nesses canais de cálcio, que são aqueles canais envolvidos no mecanismo de marca-passo, né, na geração de impulso intrínseca, automática. Então, acaba reduzindo esse limiar. E ele vai diminuir também a inclinação da despolarização da fase 4. Os fármacos de classe 1A. Mas eles são subdivididos porque tem algumas características diferentes entre eles. Os da classe 1A, eles exercem efeito moderado, tá? Sobre os canais de sódio. Os da classe 1B vão exercer efeito leve, os da classe 1C vão exercer efeito forte. Tem essa diferença. Além de atuar nos canais de sódio, né, que a gente viu aqui na fase 0, eles também são bloqueadores de canais de cálcio. E também vão agir nessa fase aqui de repolarização. Então, veja, eles diminuem a inclinação na fase 0 e também prolongam a repolarização, ou seja, aumentando a duração do potencial de ação. Isso, basicamente, é o mecanismo dos fármacos de classe 1A. Com esse mecanismo, certo? Com esse somatório, tanto de bloqueio de canais de sódio, quanto bloqueio de canais de potássio, ele vai fazer exatamente o que eu falei para vocês, aumentar o potencial de ação e vejam que ele acaba aumentando também o período refratário, né? Que é justamente essa fase aqui de repolarização. Esses efeitos em conjunto, tá? Esses bloqueios em conjunto, eles vão diminuir essa velocidade de condução, tá? E por esse mecanismo, eles podem diminuir aquele evento de reentrada que eu mostrei para vocês, né? Por diminuir essa condução, a propagação do impulso. Os fármacos dessa classe, os principais, né, são a quinidina, a procainamida e a diazopiramida. A quinidina, devido a efeitos adversos que ela tem, ela na prática está sendo substituída, certo?
em grande parte por agentes da classe 3, como ibutilida, meldarona, que a gente vai ver já já. Isso porque a quinidina, ela tem efeito anticolinético significativo, tá? Por conta dessa capacidade de bloqueio. Ou seja, ela vai poder aumentar a velocidade de condução no nódulo atrioventricular, por esse efeito anticolinético significativo. Então, imagine um paciente com uma arritmia supraventricular, né, de alta resposta. Se ela exerce esse efeito anticolinérgico, boa parte desses estímulos podem passar descontroladamente por ventrículo e aí pode inclusive desencadear uma arritmia. Então, esse é um dos efeitos indesejados, né, da quinidina. A procainamida, por sua vez, é uma medicação que tem poucos efeitos anticolinérgicos em comparação à quinidina. A disopiramida, ela possui efeitos anticolinérgicos ainda mais fortes que a quinidina, tá? Os de classe 1B exercem, como eu falei para vocês, vão exercer um efeito leve, tá, sobre os canais de sódio. Então, a gente pode ver essa diferença no gráfico. Ele até diminui a inclinação, mas não quanto aos de classe 1A. E eles vão encurtar a repolarização, porque eles também bloqueiam canais, canais de cálcio, canais de sódio, aliás, desculpa, de inativação tardia, como eu falei para vocês. A gente tem canais de cálcio nessa fase, que são canais de cálcio rápidos, mas aqui também no final ainda existe, né, durante a fase aqui de platô, ainda existe a atuação de canais de sódio de inativação tardia. Bloqueiam também esses canais, por isso eles encurtam levemente, às vezes pode ocorrer de não encurtar, certo? Mas eles podem encurtar levemente, ou seja, diminuindo o período potencial de ação, diminuindo também o período refratário. Deixa eu ver se falta alguma coisa desses aqui, não. Então, os de classe 1B, os destaques vai para a lidocaína, mexiletina e fenitoína, certo? A lidocaína, a gente sabe que, além de anestésico, ela pode ser usada como antiarrítmico. É uma droga empregada também ela é uma droga empregada no tratamento agudo, aliás, de arritmias ventriculares, tá? E ela também funciona como anestésico, como eu falei. Como ela tem essa capacidade de encurtar a repolarização, ela não prolonga o intervalo QT, como eu falei para vocês nesses aqui, por exemplo, pode haver esse prolongamento intervalo QT, e inclusive por isso ela pode ser usada em pacientes com síndrome do QT longo, tá? Ela pode trazer esse efeito benéfico. A fenitoína, particularmente, é útil em pacientes que apresentam epilepsia. A gente sabe que ela é um antiepilético, e aí nesse contexto, ela pode trazer melhores benefícios nesses pacientes, né, que concomitantemente apresentam alguma arritmia. Então, os de classe 1A exercem efeito moderado, os de classe 1B exercem efeito leve, os de classe 1C vão exercer efeito forte, tá, sobre os canais de sódio rápidos. Então, vejam que a inclinação é bem mais significativa. Então, elas vão diminuir, esses fármacos vão diminuir acentuadamente essa frequência de ascensão, fase zero. E por conta desse mecanismo aqui, eles podem, inclusive, suprimir contrações prematuras, tá? Que são aqueles, por exemplo, aqueles focos ectópicos que eu falei para vocês. Ela não é uma medicação que age nesses canais tardios, então ela acaba não afetando o período refratário e acaba deixando o potencial de ação no intervalo igual, certo? O destaque vai para a flecainida e para a propafenona. São medicações que podem ser, por exemplo, utilizadas em taquicardia supraventricular paroxística e fibrilação atrial. Eu vou mostrar um exemplo prático dessas
dessas medicações. Já, já. Certo. Vamos lá. Vamos para um exemplo, para tentar ver na prática, né, como é a abordagem, para tentar exemplificar também o uso desses antiarrítmicos. Então, a gente pode ver que esse paciente apresenta uma taquicardia, né? Taquicardia, que a gente vê lá um pico de... A gente compara, né, 2 picos de QRS, se tiver menor que 1,5 centímetros, né, a gente já sabe que é uma frequência além de 100, então a gente sabe que é uma taquicardia. Essa em específico é uma taquicardia monomórfica sustentada. Então, numa sequência normal, como é que a gente veria isso, né? A gente definiria a taquicardia, a gente procuraria onda P. Não dá para ver onda P nesse paciente, então a gente sabe que não é um ritmo sinusal. E também não vai ser nenhuma taquicardia sinusal, nem taquicardia atrial, né? Porque a gente não vê onda P nesse paciente, não vê onda P precedendo QRS. Também não dá para ver ondas F, né? Geralmente, quando a gente pensa em flutter atrial, né? A gente pensa naquele padrão característico de onda F, né? Ondas em dente de serra. Então a gente também não vê. E o que mais que a gente pode... E em relação ao QRS, o que é importante ver, né? Em relação ao QRS. Se ele é estreito ou alargado, QRS estreito, ele fala a favor de taquicardia ventricular. Por quê, né? Porque a taquicardia ventricular, o foco é ventricular. Então, o que a gente sabe? Quando o estímulo passa de célula a célula pelo ventrículo, é uma estimulação lenta, né, de célula a célula. Já pelo feixe de His, né, pelo sistema His-Purkinje, a estimulação rápida não gera um QRS alargado, sim um QRS estreito. Mas será que toda situação vai ter toda taquicardia ventricular vai ter? Aliás, será que todo QRS alargado vai ser sempre taquicardia ventricular? Nem sempre, né? Porque a gente pode ter uma taquicardia supraventricular com aberrância. Então, o paciente pode ter uma taquicardia supraventricular e um bloqueio, por exemplo, associado. Também vai ter um QRS alargado. Mas a gente tem alguns critérios para diferenciar isso, que eu já ia falar, só lembrar. Mas só para pontuar para vocês, né, que sempre, diante de um QRS alargado, a gente deve sempre considerar taquicardia ventricular até para o contrário, né, que é a pior das situações. Então, vamos lá. Como seria, né, a abordagem desse paciente com taquicardia monomórfica sustentada? Então, vamos ao tratamento. Primeiro ponto importante durante o tratamento é considerar se esse paciente é instável ou estável. Porque no paciente instável, a gente vai precisar recorrer à cardioversão elétrica, aliás. Por que a cardioversão elétrica? A ideia é causar, né, uma despolarização total de todas as fibras. Então, mostrei para vocês que no mecanismo de reentrada, o que a gente tem? Porções diferentes sendo despolarizadas em momentos diferentes, né? Então, qual é a ideia? Usar essa cardioversão elétrica, que é também, né, um mecanismo antiarrítmico, mas aqui, dessa vez, é uma alternativa, não um antiarrítmico químico, né, mas uma opção elétrica, para despolarizar todas as células ao mesmo tempo, deixar todo mundo em período refratário, tá? E na melhor o que a gente espera, né? Que na melhor hipótese, o nosso sinusal volte a comandar o estímulo cardíaco, causando aquela sequência de despolarização desejada, né? Que a gente quer. Mas lembrando que para despolarizar, para fazer essa cardioversão elétrica, a gente tem que, além de monitorizar e ofertar oxigênio, se necessário, né? E acesso venoso, para aplicar a medicação, a gente também tem que sedar e fazer a analgesia do paciente, porque é um procedimento doloroso. Tá? E aí, para a taquicardia monomórfica sustentada, a gente pode fazer uso dessas medicações, incluindo procainamida e lidocaína, que são das classes que eu já falei. Vamos falar também da mildarona e do sotalol. Essas em asterisco, eu coloquei porque são os destaques para paciente que também se apresenta em fase aguda do infarto do miocárdio.
certo? No caso, fase aguda nas primeiras 24 horas. Isso porque a lidocaína, em específico que eu falei para vocês, ela é um fármaco de classe 1B, ou seja, ela tem um efeito moderado, mas ela tem também uma característica no seu mecanismo de ação, que é atuar em tecidos dependentes do estímulo. O que seria isso? O tecido doente, depois do infarto agudo do miocárdio, ele apresenta alteração naqueles canais de sódio que eu falei para vocês, e nos canais de sódio tardio, e é uma medicação que, de certa forma, ela tem uma predileção por esses canais. Então, a gente usa isso a favor, né, já que é uma medicação que atua preferencialmente no tecido doente, né? Então, por isso que tem essa observação. Já no paciente estável, a gente já vai poder recorrer apenas às medicações e o destaque vai para a adenosina, quando que ela é utilizada. A adenosina é interessante, eu vou mostrar lá na frente para vocês, porque ela tem a capacidade de abrir o traçado. Então, no paciente estável, algumas literaturas elas trazem que a gente pode fazer adenosina para abrir o traçado e a lentificação, né, do impulso, entre aspas, abrir o traçado, vai facilitar para a gente avaliar o ritmo do paciente, porque pode ter ali ondas sobrepostas que a gente não consegue ver por conta da taquiarritmia. Então, às vezes, a gente não enxerga uma onda F, né, uma fibrilação, uma onda F de fibrilação, e atrasando a atividade cardíaca com a adenosina, às vezes facilita o diagnóstico e facilita definir se realmente é uma taquicardia ventricular ou se é uma taquicardia supra com aberrância. Mas, não recorrendo à adenosina, a gente pode fazer a amiodarona, que é uma das medicações muito utilizadas, né, na prática. Alguns chamam ela de antiarrítmico do clínico, né? Ou a cardioversão elétrica eletiva também. Nesse contexto também entra a profilaxia, né? Que pode ser utilizada, pode ser feita com o cardiodesfibrilador implantável, e aí utiliza aquela mesma ideia, né, que eu falei. Se o cardiodesfibrilador identificar essa alteração, o disparo da carga vai fazer aquele mecanismo, né, de despolarizar tudo, deixar todo mundo em período refratário e o nosso nasal voltar a comandar. Mas também é um paciente que pode seguir com a amiodarona oral, né, nessa posologia aqui. Ou pode ser feito também a ablação por radiofrequência. O que é isso? A ablação, ela depende de um estudo eletrofisiológico mais apurado, utilizando o catéter, porque aí, com esse estudo, o médico ele vai identificar exatamente o foco gerador da arritmia, né? Se o foco ectópico ou a porção, né, de alça de reentrada. E aí, qual é a ideia? Identificando essa porção, faz-se a ablação, né, lesa o tecido em volta, para impedir, né, que o impulso saia daquela porção ali, geradora de foco ectópico, fazendo com que o paciente não entre, né, em arritmia. Então, essa é a ideia. Então, vejam que o cenário, né, cenário disponível para lidar com as arritmias, ela ultrapassa o uso de antiarrítmicos, né, de medicações antiarrítmicas. Na classe 2, nós temos os bloqueadores, os antagonistas beta-adrenérgicos, né? Esses antagonistas, eles vão agir inibindo a estimulação dos receptores beta-1 adrenérgicos, principalmente que se refere a nódo sinusal e a nódo atrioventricular. E aí, como eu falei para vocês, vai atuar preferencialmente naquele mecanismo intrínseco, né, automático, que caracteriza a atividade marca-passo do nosso atrial.
Então, por conta disso, ele vai diminuir a frequência de despolarização por atuar nesses receptores, e essa fase de automaticidade ela vai diminuir. Ele vai acabar também prolongando a repolarização. Então, isso vai aumentar o período refratário do tecido cardíaco, e com esses mecanismos, né, eles vão poder também afetar aquela alça de reentrada que eu falei para vocês, por essa diminuição de frequência de polarização e prolongamento da repolarização. Tá aí. Um ponto importante a elencar em relação aos beta-adrenérgicos é que eles podem agir em diferentes receptores, né? A gente não tem um receptor beta apenas no coração. Então, eles podem agir em receptores beta 1, 2 ou 3. Mas, falando das medicações específicas, existem alguns que são mais seletivos, né, em relação a outros. Então, só lembrando, a gente tem receptores beta 1 que vão agir preferencialmente no coração, aumentando o inotropismo, certo? Ou seja, a força do coração, e o cronotropismo também, a frequência cardíaca, isso em condições normais, né, sem interferência. Receptores beta 2, que vão estar presentes na musculatura lisa, e aí a gente já pensa em broncodilatação, né, na bronca. Existem outros também presentes no fígado, por exemplo, e os receptores beta 3, que vão estar mais relacionados ao tecido adiposo, atuando na lipólise, né? Mas, assim, no contexto dos antiarrítmicos, o que mais interessa são os relacionados à atividade cardíaca e à atividade pulmonar. Então, como eu falei para vocês, existem alguns que são mais seletivos em relação a outros, né? No que se fala no que se fala nos tipos de receptores específicos. Um exemplo, né? O propranolol, que é um dos conhecidos, né? Beta-adrenérgicos. Ele é um exemplo de antiarrítmico da classe 2, não cardioseletivo. Ele é usado, por exemplo, para tratar taquiarritmias causadas por estimulação de catecolaminas. Por exemplo, pacientes que fazem exercício físico intenso, ou que passam por um estresse emocional, uso de cocaína, por exemplo. Esse tipo de fármaco, ele exerce rápido efeito no controle da frequência cardíaca, tá? São fármacos que na prática, eles podem ser usados para diminuir a frequência cardíaca, e são medicações que também reduzem a incidência de morte por infarto agudo do miocárdio. Então, o uso desses fármacos ultrapassam o contexto das arritmias, certo? O propranolol, ele também não prolonga a repolarização do tecido ventricular. Então, ele pode ser usado também, ele é outro exemplo de fármaco que pode ser usado em pacientes com síndrome do QT longo, tá? Por conta desses efeitos que eu falei para vocês, tanto o inotrópico quanto o cronotrópico são fármacos que podem trazer alguns prejuízos para o paciente, como bradicardia, hipotensão, certo? Então, são fármacos que a gente tem que dar atenção em pacientes com disfunção cardíaca, né, com fração de ejeção reduzida, por exemplo. Sem falar que no contexto, né, dessa diferença de fármacos cardioseletivos para fármacos não seletivos, a gente tem que pensar também que os não seletivos são contraindicados em paciente asmático, por exemplo, né, paciente com DPLC. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, vamos falar, falei dos beta-adrenérgicos. Os principais são esses: atenolol, bisoprolol, metoprolol, propanolol, são os LOIs, né? E aí a gente vai falar logo da classe 3, para depois dar outro exemplo prático. Os bloqueadores dos canais de potássio, né, que são os da classe 3, é um grupo de antiarrítmicos que faz com que menores correntes de potássio, né, como eu falei para vocês, são correntes da fase 3, elas sigam para fora da célula, ou seja,
Quanto menos canais de potássio abertos, né, menos é fluxo de potássio, e assim prolonga o período refratário, prolongando, ou seja, prolongando por fim o período do potencial de ação da célula. Então, o principal mecanismo desses fármacos é isso. Isso aqui traz benefícios, mas pode trazer algumas complicações também. Então, vamos exemplificar. Aumentando esse período refratário aqui, nós conseguimos diminuir aquela incidência de reentrada que eu mostrei para vocês, pode diminuir, mas dessa forma também nós aumentamos a probabilidade de desenvolvimento de pós-despolarização, que é aquele problema relacionado à geração de arritmias, né? Porque se eu aumento o período refratário da célula, né? Se eu aumento aqui esse tempo de disposição da célula, um estímulo, né? Um segundo estímulo pode vir aqui nesse momento e causar aquele evento de pós-despolarização que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, com aquele evento de pós-despolarização, o paciente pode, inclusive, ter um torsado de Puan, né? Se for uma despolarização precoce. Então, novamente, a gente lembra, né, que além de antiarrítmico, o fármaco também é pró-arrítmico. Então, os fármacos que se destacam nesse grupo: amiodarona, butilida, sotolol. A amiodarona, na verdade, ela está nessa classe porque o seu principal efeito é nos canais de potássio. Mas ela também exerce efeito, certo, de canais das outras classes, no caso das classes 1, 2 e 4. Bloqueando canais de sódio, né, como os outros, e diminuindo a frequência de disparo das células do marca-passo. No 2, ela vai agir também em receptores alfa e beta, só que de uma forma muito leve em comparação à forma que ela age nos canais de potássio. E no 4, que a gente ainda vai ver, ela vai também causar algum bloqueio no átrio ventricular por agir em canais de cálcio também, que eu ainda vou mostrar. Então, trouxe também aqui para vocês os principais efeitos adversos da amiodarona. Ela é muito utilizada, mas a gente tem que tomar cuidado com os efeitos adversos. Devido a esses vários efeitos que ela tem, de causar esse efeito global, na verdade, funcionando como antiarrítmico de todas as classes, praticamente, ela pode trazer essas complicações, algumas relacionadas ao sistema cardiovascular, tanto deprimindo a função do nó, né? A depressão da função pode ser significativa a ponto de trazer prejuízo para o paciente. Então, ela tem efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos, pode gerar hipotensão. Tem essa alteração relacionada à amiodarona, né? A pneumonite, que ela também ganha destaque. E a nível de tireoide, ela também exerce esses efeitos adversos, porque ela inibe a conversão de tiroxina em triodotironina. Então, o paciente em uso de amiodarona pode desenvolver tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, tá? Dentre outras alterações. Então, a gente vamos a outro exemplo, dessa vez da fibrilação atrial, trazer observações em relação ao tratamento dela e também em relação ao uso do restante dos antiarrítmicos. Então, só para exemplificar aquele mecanismo que eu mostrei para vocês, geralmente o mecanismo que sustenta a fibrilação atrial é aqueles mecanismos de reentrada. Então, veja que o mecanismo de reentrada, nós temos várias porções, né, diferentes sendo estimuladas em tempos diferentes. Então, é isso que acontece. Algumas dessas contrações vão passar para os ventrículos, outras não, outras vão ser filtradas pelo nódulo ventricular. Então, o grande problema dessas contrações, né, desordenadas é que a contração atrial ela vai deixar de ser efetiva. Ou seja, o sangue ele não vai passar adequadamente, né? E, de certa forma, por ela não ser efetiva, ela vai trazer outro problema, né, ligado à fibrilação atrial, que é a estagnação, né? O sangue estagnado, ele é propenso a coagular, né? Propenso a sofrer coagulação. Então, a gente também tem que se preocupar
com a formação de trombos nesses pacientes, por conta desse mecanismo. Essa resposta ventricular, por sua vez, ela costuma ser irregular, tá? Justamente porque essa ativação se dá de forma irregular, e o feixe, o nó atrioventricular, ele não consegue filtrar, né, todos esses estímulos provenientes dos átrios. É até um fator protetor, né? Porque se não tivesse o nó atrioventricular filtrando, nós também teríamos essa resposta, essa alta frequência de estimulando os ventrículos também não iriam ter uma contração efetiva. Então, vamos ao tratamento desses pacientes. Também entra aquela mesma situação, né, de saber, né, se nós estamos diante de um paciente instável, paciente, né, que apresenta algum sinal de instabilidade, ou se paciente estável. No paciente estável, da mesma forma, a gente vai recorrer à cardioversão elétrica sincronizada. Tá? É importante dizer sincronizada, porque sincronizada, né? A gente vai fazer o disparo no momento do que o aparelho identificar a onda QRS, né? Que a gente não quer despolarizar o ventrículo. A gente quer despolarizar o tecido atrial, né? Então é importante frisar isso também. Porque despolarizando as células como um todo, né? A gente leva essas células a período refratário, e aí a gente espera, né, que o nosso sinusal volte a comandar a sequência, né, de despolarização cardíaca. E aí, essa despolarização, essa cardioversão a gente pode, inclusive, repetir, como falei, nem sempre o paciente retorna a ritmo sinusal, então a gente pode aumentar levemente a carga e, às vezes, também é preciso associar alguma medicação. Nesse contexto da fibrilação atrial, entra a ibutilida, que ela vai agir, a gente viu que é um fármaco de classe 3, ela vai agir justamente dando um reforço para evitar que a arritmia se sustente. Se o paciente for estável, no que se diz respeito à fibrilação atrial, a primeira preocupação nossa vai ser controlar a frequência cardíaca do paciente. E como eu falei para vocês, né, um dos grupos, né, que ganha destaque, controle de frequência cardíaca, são os beta-bloqueadores. Mas a gente tem outros, né, antagonistas canais de cálcio, que eu ainda vou mostrar. Um deles, né, o diltiazem, verapamil, e também digitálicos, que a gente também vai mostrar já já, tem como exemplo aí a digoxina. Tem esse grupo de fármacos aqui, mas todo um contexto por trás, né, porque a decisão de qual fármaco usar vai depender do nosso paciente. Como falei, por exemplo, se for um paciente asmático, a gente não vai fazer verapamil, né? Mas aliás, a gente pode fazer verapamil, mas não vai fazer beta-bloqueador, né? Porque pode trazer prejuízo. Se for um paciente que tem baixa função ventricular, como eu falei, beta-bloqueador pode deprimir a função cardíaca, né? Então a gente não vai fazer beta-bloqueador, mas a gente nem verapamil, porque também tem um poder significativo de bloquear a função cardíaca. Ele vai agir a nível de no ato ventricular, vou já falar para vocês, nos fármacos de classe 4, porque, né, justamente porque são drogas inotrópicas negativas. Se a frequência cardíaca for muito alta, a gente pode associar. Mas, novamente, a gente entra, né, esse problema de decisão de medicação. A gente nunca vai associar um beta-bloqueador com um bloqueador de canal de cálcio, né, um metoprolol, por exemplo, com um diltiazem, né, porque são dois fármacos que podem deprimir significativamente, né, a função cardíaca. Então, tem essas questões. Por fim, né, a gente pode fazer uso da miodarona, né, uma medicação boa nesses casos. Como eu mostrei para vocês, é um fármaco que, de certa forma, ela
preferencialmente, né, é um fármaco de classe 3, mas ela tem um poder, né, de ação que envolve todas as classes. Então, a gente pode recorrer a essa medicação. Como existe esse problema, né, na fibrilação atrial em específico, da estagnação sanguínea, a abordagem desses pacientes, né, ultrapassa a questão da cardioversão, que também a gente tem que se preocupar com o trombo, né. Então, o segundo passo para esses pacientes será a anticoagulação, tá, devido a esse risco de tromboembolismo. E aí, para isso, a gente usa, né, o score de Chade-Vasque para definir a pontuação do paciente e, a partir da pontuação, decidir se anticoagular ou não. Tá? Vou adentrar muito nessa questão para nos prolongar, porque também é autoexplicativo, né? Mas apenas lembrando que para paciente com fibrilação atrial é sempre importante considerar isso. E aí, por que, né, que a gente fala em controle de ritmo, aliás, em controle de frequência cardíaca no paciente com fibrilação atrial? A gente vai abordar, né, na fase aguda esses pacientes, mas a gente tem que pensar também no tratamento de longo prazo. E para a fibrilação atrial em específico, a gente tem essa discussão, né, se é melhor controlar a frequência e deixar o paciente em ritmo não sinusal, né, seguir em ritmo não sinusal para o resto da vida, com controle apenas da frequência, ou se é melhor controlar o ritmo cardíaco, com os fármacos antiarrítmicos. E aí a gente entra nesse questionamento e alguns estudos também já entraram nessa discussão. E, assim, basicamente, os estudos demonstraram, certo, que o controle da frequência cardíaca nesses pacientes, no geral, né, considerando o grupo como um todo, é melhor. Tá? Então, nem sempre há o controle do ritmo, nem sempre a gente vai pensar em cardioversão do paciente, assim, no que se refere a tratamento em longa data, tá? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Não. Existem algumas situações que o controle do ritmo, tá? Que vai trazer benefícios para o paciente, no que se refere à comparação com o controle da frequência cardíaca. E a gente vai pensar em cardioversão se o paciente tiver o primeiro episódio de FA, tá? Se for, por exemplo, um desencadeante reversível, vale a pena pensar na cardioversão desse paciente. Ou se for um paciente que persiste com sintomas, né? Apesar da tentativa do controle da frequência cardíaca, ou em caso de frequência cardíaca refratária, né, ou com contraindicações, aquele grupo de medicações que a gente viu, são pacientes que merecem seguir com a cardioversão. E aí a gente entra no outro dilema, né? Mesmo que o paciente não tenha alto risco, né, naquela estratificação com chá de Vasco, mesmo que ele não tenha alto risco cardioembólico, mas tem uma fibrilação atrial com mais de 48 horas, a gente precisa anticoagular por 4 semanas esses pacientes. Mesmo assim, eles correm risco de evento tromboembólico e eles precisam ser anticoagulados. Se for de alto risco, né, a gente vai coagular e seguir também uma anticoagulação ad eternum, além das considerações em relação à cardioversão. Se for um paciente que apresentar uma fibrilação atrial com mais de 48 horas, ou a gente não sabe, né, por quanto tempo tem essa fibrilação atrial, a gente também vai precisa avaliar, né? Precisa avaliar melhor esse paciente. A gente faz isso com o ecocardiograma transesofágico, certo? E aí, na identificação do trombo,
a gente vai definir a anticoagulação por 3 semanas, mais a cardioversão, e a anticoagulação segundo o risco, né? Então, se identificar o trombo, é ideal que a gente primeiro passe um período, né, de anticoagulação antes de cardioverter, para diminuir, né, o risco de evento tromboembólico, e só aí prosseguir com a anticoagulação conforme o chá de Vasco. Se o ecocardiograma não mostrar, né, trombo, a gente pode com segurança fazer a cardioversão e anticoagular seguindo o risco. Tá? Então, essas considerações que ultrapassam o uso dos antiarrítmicos, né, nos pacientes, que se refere à fibrilação atrial. E aí a gente entra no tratamento, né? Se é melhor fazer algum procedimento que envolve a cardioversão elétrica, a gente já falou da cardioversão elétrica, mas a gente tem que decidir se a gente segue com a cardioversão química ou com outro tipo de cardioversão. No que se refere à cardioversão química, existem drogas, tá, que não podem ser utilizadas em pacientes com cardiopatia estrutural, tem que se ater a isso. Por exemplo, a ibutilida, a propafenona e a flecainamida não podem, porque nesses pacientes com alteração estrutural, elas aumentam muito a chance de proarritmia, podendo deprimir significativamente a função ventricular. E existem outras drogas, né? Amiodarona, sotalol, dofetilida, que podem ser usadas tanto no paciente com cardiopatia estrutural ou naqueles que não apresentam. E a gente pode também fazer uso da ablação, que aí entra naquele mecanismo que eu falei para você, né? Pode ser por catéter. Depois de identificar com o estudo eletrofisiológico o foco, né, de alteração cardíaca, isolar a área, ou pode ser feito por cirurgia. A cirurgia a gente reserva a cardiopatas que precisam fazer alguma cirurgia valvar, por exemplo, que vai abrir o paciente de uma forma ou de outra, e aí já aproveita para fazer o procedimento. Agora vamos ao último grupo, né, os bloqueadores dos canais de cálcio, que são da classe 4. Esses são fármacos que agem preferencialmente nos tecidos sinusal, sinoatrial e no nódulo ventricular, porque são justamente os tecidos, né, marca-passo, que dependem das correntes de cálcio para a fase de despolarização do potencial de ação. Então, a gente viu que os canais de cálcio também são os canais, né, envolvidos na fase de despolarização dessas células, né, marca-passo, e eles vão agir justamente bloqueando esses canais. Como dá para ver aqui, a inclinação, né, da despolarização, ela diminui justamente pelo bloqueio desses canais, tá? Responsáveis pela despolarização. Por esse mecanismo, por exemplo, se o nó atrioventricular for parte, né, do circuito de reentrada, como falei para vocês, naquele exemplo de via acessória, né? É um exemplo em que o próprio nó atrioventricular ele participa do mecanismo de reentrada. O circuito de reentrada pode, inclusive, ser bloqueado, né, pela ação desses fármacos. São fármacos que exercem pouco efeito sobre o restante das fibras, né, por exemplo, as fibras de Purkinje e músculo atrial ventricular, eles têm, de certa forma, eles têm preferência pelo tecido nodal atrioventricular e não pelo músculo. Nós temos o verapamil, né, e o diltiazem, talvez os principais. O verapamil, ele tem um efeito ainda maior em relação ao diltiazem, mas o diltiazem ele tem um efeito adicional de vasodilatação das artérias coronarianas, né? Então é uma medicação aí, de certa forma, vista com outros olhares no contexto do paciente com síndrome coronariana, né? São medicações que podem prolongar o intervalo PR, justamente por esse mecanismo de
de bloqueio da fase de despolarização, e, por conta disso, podem, por exemplo, deprimir a função ventricular. Então, para a utilização dessas medicações é importante descartar a disfunção ventricular, né? Paciente com fração de ejeção reduzida, por exemplo. Então, como o próprio exemplo que eu dei para vocês, né, na associação de fármacos para lidar com a ataque ventricular, né? Aquele contexto também, esse ponto, ele ganha destaque. Devido a esse risco de bloqueio no átrio ventricular, a administração do verapamil, por exemplo, intravenosa, ela merece também monitorização, certo? E paciente em uso de beta-bloqueador pode precipitar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, porque, como eu falei, são fármacos capazes de deprimir significativamente a função cardíaca. Então, não podem ser associados. Além dos grupos, né, distribuídos na classificação clássica, né, de Vogue, né, existem outros fármacos, não vou falar sobre todos, mas vou pontuar aqui. A digoxina é das medicações que entra no grupo dos digitálicos, certo? Ela vai atuar aumentando a contratilidade cardíaca por agir inibindo a bomba de sódio e potássio. O mecanismo, né, envolvido, além desse bloqueio da bomba de sódio e potássio, é o seguinte: como ela bloqueia a bomba, a concentração de sódio, né, intracelular, ela vai aumentar, porém, esse aumento também vai interferir em outro canal, que é o trocador de sódio-cálcio. Como vai ter esse desequilíbrio iônico, né, promovido pelo bloqueio dos canais de cálcio, o cálcio que poderia sair para esse trocador, ele também vai, de certa forma, manter seu gradiente aumentado dentro da célula, e é justamente esse excesso de cálcio que vai favorecer o aumento da contratilidade cardíaca, né, pacientes que fazem uso desse fármaco. Então, além, né, de agir como outro tipo de fármaco antiarrítmico, acaba entrando aí também no contexto dos fármacos utilizados em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Podem demonstrar melhora da fração de ejeção em pacientes com insuficiência cardíaca. Ele também é uma medicação que age, que tem efeito parasimpático mimético, então por isso que ela entra no contexto dos fármacos antiarrítmicos, né? Porque ela vai basicamente promover a sensibilização de barorreceptores, tá? Estimulação vagal, e vai atuar reduzindo os níveis séricos de norepinefrina. Por conta desses mecanismos, vai ter ali seu efeito cronotrópico negativo, né? Causando bradicardia. Então, por isso que ela entra no contexto dos fármacos antiarrítmicos. A digoxina é uma medicação usada, por exemplo, no controle da fibrilação atrial, né? Mostrei para vocês lá que ela está lá no grupinho, justamente por ganhar destaque naquele dilema, né, de controle do ritmo cardíaco. O controle do ritmo, do ritmo, ganha destaque, né, no que se refere à boa evolução do paciente com fibrilação atrial. Outro mecanismo que contribui também com a bradicardia é o efeito direto no átrio ventricular, que esse fármaco específico age. Ele aumenta o período refratário, tá, da célula de condução, e diminui a velocidade de condução. Então, por isso que o principal efeito, né, antiarrítmico é justamente a diminuição de norepinefrina e a diminuição da velocidade de condução no átrio ventricular. Outro fármaco também muito conhecido, né, não entra naquela divisão clássica, mas também muito conhecido, é a adenosina. A adenosina,
ela atua abrindo canais de potássio, tá, acoplado à proteína G, e também inibindo o influxo de cálcio. E, então, por conta disso, uma medicação que vai agir inibindo a condução nodal atrioventricular, por essa interferência no fluxo de cálcio. Não só atrioventricular, mas também tecido atrial e no tecido do nosso atrial, tá? Então, e devido a esse mecanismo de diminuição, né, da despolarização, ela vai, na verdade, ter a capacidade de causar hiperpolarização. Então, ela pode suprimir potenciais de ação gerados por condução de cálcio, por essa interferência, né, do bloqueio do influxo de cálcio. Eu destaquei o nó atrioventricular, né, porque ela, de certa forma, o nó atrioventricular ele é mais sensível aos efeitos da adenosina em relação ao restante do coração, certo? Outro ponto importante em relação à adenosina é que ela tem um tempo de meia-vida muito curto. É um tempo de meia-vida inferior a 10 segundos. Então, é uma medicação que a gente precisa fazer muito rápido, tá? Que ela tem pouco tempo para chegar e agir no coração. É uma das drogas, inclusive, de escolha para taquicardia supraventricular paroxística, né? É uma das drogas de escolha. E além de controlar esse tipo de arritmia, como eu mostrei para vocês, é uma droga que, no contexto daquela diferenciação de taque ventricular com taque supraventricular associada à aberrância, é uma medicação que também entra como um auxiliar, né, nos pacientes estáveis, né? Se o paciente for instável, não dá para utilizar essa medicação. Por quê, né? Porque vai auxiliar justamente na diferenciação, né, vai atuar abrindo o traçado, né, do paciente e vai elucidar, né, vai abrindo o traçado, a gente vai poder avaliar melhor, né, todas as derivações no ECG, avaliar melhor o ritmo do paciente, avaliar outros critérios, né, usar inclusive aqueles critérios de Brugada, né, que são utilizados para diferenciar ataque ventricular da ataque supra com aberrância. Então, às vezes, alguma onda, né, que fica ali sobreposta ao paciente com taquiarritmia, quando a gente lentifica a condução, lentifica a frequência, alguma onda que ficou sobreposta pode aparecer para a gente, algum critério, alguma onda que determina um dos critérios, né, de diferenciação pode aparecer para a gente pode fazer o diagnóstico com mais facilidade. E aí eu trouxe um videozinho que exemplifica, né, o uso da adenosina. Vamos ver aqui se dá. Peraí. Então, veja. A colega coloca a seringa, né, com a medicação. Dá para ver que o paciente segue em taquiarritmia, né? Não dá para saber, né, se... Aliás, é uma taquiarritmia. E vejam que ela coloca outra seringa, né? O porquê das seringas. Como eu falei, como a adenosina tem tempo de meia-vida muito curta, ela tem que injetar a medicação com uma das seringas. Ela vai já fazer isso. A aplicação da medicação deve ser em bolos, né? Então, ela injeta a medicação e logo em seguida ela injeta uma grande quantidade de soro, né? E ainda levanta o braço do paciente, ou seja, a ideia é que a medicação chega rapidamente, tá, no coração, pode ter esse tempo de meia vida muito curto, e ela vai atuar, né, nos canais de potássio lá, inibindo canais de cálcio, diminuindo lá a frequência de estimulação. Ó, já está exercendo bloqueio.
E aí, né, com esse abrir o traçado, né, entre aspas, a gente pode fazer uma análise melhor, né, do ritmo, diagnosticar a arritmia, né, facilitar a visualização da onda P. Olha só, a onda P apareceu, sugerindo, né, que o paciente voltou para o ritmo sinusal. Exercer o bloqueio, diminuir a frequência, né, nem sempre isso acontece, o paciente pode sustentar um ritmo sinusal, mas a arritmia pode persistir, então a adenosina pode não trazer um efeito desejável duradouro, tá? E aí, com esse mecanismo de ação, a gente espera, né, que seja suficiente para o nosso atrial voltar a comandar a estimulação cardíaca e que o ritmo volte a ser sinusal, né? Que aquele mecanismo de alça de reentrada não interfira na condução, mas, como eu falei, nem sempre isso acontece, a arritmia pode voltar, né, a se sustentar. Lembrando que a característica, né, de arritmia sustentada a gente dá quando o paciente passa um tempo de 30 segundos ou mais na arritmia, ou se tem algum critério de instabilidade, né? Se não tiver nem esse tempo, nem algum critério de estabilidade, a gente diz que é não sustentada. Então, essas foram as referências. Basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Não dá para, né, considerar todas as situações, né, dos práticos dos antiarrítmicos em uma aula apenas, né? Mas acredito que outras sessões virão complementando essa. Eu trouxe esses dois exemplos justamente para trazer um pouco do uso prático, né, meio que meio a meio daqueles grupos de antiarrítmicos que eu falei. Era basicamente isso. Surgiu alguma dúvida aí, não sei. Caio tem duas dúvidas. Fala, Caio. Apareceu a dúvida? Acho pronto. Apareceu como? Tu quer que eu leia a pergunta? Ah, eu vi aqui. Ou você não tá conseguindo? Em pacientes com estado Pronto. pró-coagulante, como idoso, existe alguma alteração no manejo dos agentes anticoagulantes na fibrilação atrial? No contexto da decisão, né, de coagular ou não, a gente considera aqueles critérios, né? O, o que os estudos demonstraram, melhores evoluções, né, nos pacientes foi o chá de Vasco, né? Foi feito o chá de Vasco 2, mas ele acabou sendo ultrapassado pelo chá de Vasco. E o chá de Vasco, ele leva em consideração vários fatores, inclusive a idade do paciente, né? Se for um paciente com idade acima de 75 anos, né, está no critério chá de Vasco, ele ganha 2 pontos. Se for um paciente de 65 a 74, ele ganha 1 ponto. Então, a idade também é considerada. E aí, somando os outros pontos que estão no score chá de Vasco, a gente vai quantificar o risco e agir de acordo com o quadro de risco, né? Não sei se essa era a dúvida. Respondi, cara.
Beleza. Tem outra, né? Caso o paciente usar diurético com efeito manejo de antiarrítmicos. Para essa dúvida, eu não lembro exatamente se tem alguma contraindicação, mas alguns dos fármacos, eles têm predileção por excreção renal, então vale a pena levar isso em consideração. Alguns outros trazem alguns efeitos colaterais também podem estar envolvidos, mas eu particularmente não lembro se tem alguma contraindicação específica para paciente em uso de diurético. Acredito que não. Acredito que não. Beleza. Então é isso. Tu vai Mais falar uma alguma coisa, dúvida, Loma? galera? Tá. Então finalizamos por Então, aqui, beleza, né? Se galera. alguém tiver alguma dúvida. Lembrando que Não, Raí. a sessão vai estar disponível no YouTube. Valeu, gente. Até a próxima. Boa noite a todos, galera. Valeu, Raí. Parabéns pela sessão. Tchau.